Começamos Parashat Vayera, falamos muito no ano passado sobre a grandeza da forma como Avraham Avinu e Sarah recebiam as visitas na sua casa, né? E Vayera começa, Vayera elav Hashem estava aparecendo diante de Avraham Avinu, né? Ele estava depois do Brit Milá, e ele viu 3 pessoas à distância, né? Nitzavim alav, ele correu para eles, né? E se prostrou, e aí ele falou: por favor, né? Não vão embora, pega um pouco de água, lavem os pés e descansem debaixo da árvore. E aí ele pegou um pouco de pão, e ele falou: vocês vão se satisfazer, né? Com pão e tudo. E ele falou: por favor, né? E eles responderam: tudo bem, quem está seca cheia de barta. Ok. Eu queria focar nesse passuco. Amanhã talvez a gente volta um pouquinho atrás e fala um pouquinho sobre os outros detalhes da introdução da Parashá. Mas esse passuco aqui tem uma frase fantástica na Gemara, que é sobre isso que eu queria me estender hoje. Diz Avraham: vai maher Avraham ao Elal Sará. E Avraham correu para a tenda para Sará, sua esposa. Vaiomer, ele diz: Mahari, por favor, depressa. Shloshim kemach solet, né? Faz 3 medidas de kemach solet. Kemach é uma farinha geralmente não muito boa, uma farinha de baixa qualidade. Solet é a farinha é mais fina, que é mais difícil de fazer, mais fina, de mais alta qualidade. Lushi vasilgot, né? E você vai amassar e vai fazer bolos. Urashi, ele já, o grande comentarista da Torá, acha estranho porque na verdade kemach é farinha e solet é farinha. Só que são 2 tipos diferentes de farinha. Kemach é a farinha mais grossa, né? E solet é a farinha mais fina. Então, por que ele fala kemach e solet, né? Então Urashi, ele fala o seguinte: solet, a farinha fina de boa qualidade, leugot, para os bolos. O kemach, a farinha de baixa qualidade, que é a farinha mais grossa, lamilon shel tabachin, lechassos sakdeiro. Na verdade, os cozinheiros usavam naquela época, as panelas não eram tão boas como hoje em dia, eles usavam meio que para colar, para fechar a tampa da panela, para ficar boa, lixo e também para absorver os resíduos dos alimentos. Assim fala Urashi, quer dizer, era uma forma de você fechar e absorver os resíduos dos alimentos. Para isso que era usada a farinha grossa. Então a farinha grossa não vai ser realmente para o bolo, mas é mais para pegar o resíduo, para limpar, para fechar. É nesse sentido que ele usou os 2 termos. Ok, esse é o Urashi aqui na Parashá. Porém a Gemara fala uma outra coisa. A Gemara em Bava Metzia fala uma frase polêmica. Amar Rabi Yitzchak, falou Rabi Yitzchak, Mikan, daqui a gente sabe que Tzara Enav, que a mulher tem Tzara Enav seria olho curto, né? Olho estreito, mas seria falar talvez ela é mais avarenta com as visitas. Assim falou Rabi Yitzchak. Daqui a gente sabe que a mulher ela é de certa forma mais avarenta com as visitas. E ponto. Termina assim a Gemara em Bava Metzia. Como dessa frase que tem kemach e solet, a gente sabe que a mulher é mais avarenta com as visitas. Então muitos explicam, tem uma versão antiga do Urashi, que ele fala que Avraham Avinu falou solet, falou faça farinha fina, de boa qualidade. E ela falou kemach, a farinha de má qualidade. Mas, na verdade, o Urashi que a gente tem, na nossa versão da Gemara, é justo o oposto. Que o Avraham Avinu falou kemach, porque inclusive faz sentido com a leitura do passuco. Que Avraham Avinu que está falando. Então, primeiro ele falou kemach, usa farinha normal, que é a farinha mais grossa. E ela falou solet, a farinha fina. Então, se foi isso, como que, da onde justamente ela está sendo, né? Ela está sendo o contrário. Ela está oferecendo o melhor farinha para as visitas. E o Rabi Yitzchak que ele vai fazer um estudo justo oposto, né? Que as mulheres são avarentas com a visita. E é interessante, quer dizer, uma frase, de certa forma, assim, meio machista, né? Quer dizer, tem homens que são avarentos.
e tem homens que são mais generosos. Tem mulheres avarentas e mulheres generosas. Quer dizer, falar isso daí de uma forma tão generalizada, eu me lembro, quando a gente fala de ser generoso com visitas, quem passou já foi para Crown Heights, né? O bairro do Rebbe, ele pôde experimentar um pouco do que é Achnasat Orchim, do que é receber as pessoas bem em casa. Quando eu falo isso, sempre me vem à cabeça uma experiência que eu tive pessoal. Quer dizer, eu estava lá em Crown Heights, em Gimel Tammuz, a última vez que eu estive lá em Gimel Tammuz, eu fui com um grupo de, não sei, tinha uns 80 brasileiros lá. Dos 80 brasileiros, uns 40 dormiram na casa do rabino, do Sr. Rubashkin. Quem não passou já na casa dele aqui, vários já passaram também. Né? Todo mundo aqui já passou, uma pessoa que recebe tantas pessoas bem em casa. Eu passei lá. Ainda não passei lá. Tem que, se precisar da chefe chegar lá a sua vez também, tem que marcar um Gimel Tammuz, certeza você vai poder dormir. Eu dormi na casa dele. E na janta, quem estava dormindo na casa dele tinha umas 20 pessoas, sei lá, 20, 30. Na janta ele já recebeu todo mundo. No almoço, mesmo aqueles brasileiros que não estavam dormindo na casa dele, ele chamou para almoçar lá. Tinha umas 80 pessoas almoçando na casa dele, não é brincadeira. Embaixo ele tem um salão assim. E a comida quem preparou foi a esposa e as filhas, sem ajuda de ninguém. Na hora das 80 pessoas comendo embaixo, tinha os garçons ajudando para servir. E assim foi o Shabat. Acabou o Shabat, para vocês terem ideia, acabou o Shabat. E eu fui ligar, na época, vou falar, isso é uma história um pouco mais antiga, e para ligar lá também, não tinha WhatsApp, assim, fui ligar com um cartãozinho do telefone deles para ligar para o Brasil, né? Eu fui no telefone da cozinha, e eu tô ligando da cozinha, né? E o pessoal abria e fechava a geladeira como se estivesse em casa, né? E eu vejo a esposa dele, a esposa do Rubashkin, e uma das filhas falando o seguinte, olha a conversa deles, e a mulher falando isso, que a Gemara está falando que é avarenta. A mulher falou o seguinte, ela se virou para o marido, a mulher, e falou, querido, eu acho que a gente tem que fazer um Melav de Malka. Melav de Malka é a refeição depois de Shabbat. Onde toda essa gente vai comer depois do Shabbat? Quer dizer, não bastou que fizeram uma janta, um almoço para 80 pessoas, e ninguém pediu, não estava no combinado. E a verdade é que o combinado é que os brasileiros iam comendo uma pizza lá em Manhattan, não sei, não me lembro onde era, né? E ela de repente falou, ninguém pediu. Ela do nada, ela falou assim, vamos preparar o Melav de Malka? Significa preparar uma refeição para umas 40 pessoas, né? Ela falou, ué, ninguém pensou no Melav de Malka, a gente tem que preparar para eles. E eu não estava no telefone com a minha esposa, falei, não, espera, já está tudo combinado, a gente vai para né? Senão nós vamos começar do nada a preparar, quer dizer, como assim? O Rabinska está falando que... Então, tem uma... Tempo é curto? Bom, tem uma... O Baal Shem Tov, ele dá o seguinte exemplo. Ele dá o exemplo com uma história. Ele fala que tem uma história uma vez, tinha um leão, o leão tinha seus filhos, os filhotes de leão. Ele falou para os filhotes de leão, vocês têm que ser corajosos, vocês não podem ser medrosos, vocês são os reis da selva, vocês são os mais fortes, os mais poderosos de todo o reino animal, vocês não têm que ter medo de ninguém, todo mundo tem que ter medo de vocês. Assim falou o leão para os filhos dele. Os filhotes de leão começaram a andar todos orgulhosos, cheios de si pela selva, assim contou o Baal Shem Tov. E aí eles chegaram, na verdade, tinha uma ruína de uma cidade. Eles entraram nessas ruínas, e lá no meio da ruína tinha um quadro. E o quadro era de Shimshon, Sansão. Shimshon Agibor, abrindo a boca do leão e matando o leão. Os filhotes de leão viram aquele quadro e ficaram aterrorizados. Eles voltaram super assustados. Que eles viram um homem destruindo o leão em pedaços. Então eles voltaram correndo para o pai leão, e falou, você falou para a gente não ter medo de nada, para a gente ser todo cheio de si, orgulhoso, nós somos os seres mais poderosos da selva. A gente viu, e falaram do quadro, aquela cena horripilante, o Sansão matando o leão, né? E aí o pai leão falou, né, vocês não entenderam nada, muito pelo contrário, aquilo é uma exceção, é tanto exceção que um homem pode sozinho matar um leão, que ele virou o herói deles, que eles fizeram disso um quadro, né? E virou uma história, uma lenda. Mas naturalmente, a regra é que o leão... Que confirma. A exceção confirma a regra. A regra é que o leão é o mais forte de todos. Então vocês podem continuar não tendo medo de ninguém. Mas então aí, o que o Baal Shem Tov fala? Que o Avram Avinu falou farinha. Não especificou o que, mas falou farinha. E a Sara falou
farinha fina, solet. Mas por que a Torá teve que trazer isso? Porque essa é a exceção. Essa é a exceção. Que a mulher vai querer falar farinha fina, isso é uma exceção, não é a regra. Entendeu? A regra é que ela estudasse por... Não, ela é uma exceção. Assim, está trazido o Kesser Shem Tov, no Baal Shem Tov, que a caçara, mulheres assim queriam dar mais e mais e mais e mais para as visitas. Isso é exceção, não seria a regra. Por isso a Torá fez questão de falar da grandeza de Sara. De volta, fica ainda uma coisa meio, né? Machista. Piorou, insistiu, né? Então, o Magid de Mesrit, ele dá uma explicação. Antes de falar da explicação do Magid de Mesrit, quero falar uma coisa interessante. O Ben Ish Chai, ele fala sobre essa Guemará, ele fala o seguinte, ele diz, por que a mulher tem, essa Guemará está falando que a mulher está avarenta com a visita, o Ben Ish Chai fala que as mulheres, geralmente, ela tem um outro funcionamento do que o homem. A mulher, ela quer conversar com o marido, ela quer uma atenção, então, porque ela quer ter esse tempo com o marido, conversar, quando tem visitas em casa, ela não consegue ter essa conversa em particular. A forma que a mulher se conecta com o marido, ela precisa mais... a mulher fala, como é que foi seu dia? O marido fala, foi dia como qualquer dia no escritório, super interessante, não quer conversar sobre isso. A mulher conversar sobre o dia e tudo é uma coisa extremamente importante. Quando tem as visitas, não dá para ter esse papo. Então, por isso que ela tem esse tzarainav, ela tem esse olho curto, né, com a visita, assim fala o Ben Ish Chai. E assim de muitos assuntos, para a mulher, se ela não, assim fala o Ben Ish Chai, quando vem visita, a mulher quer que a casa esteja extremamente organizada, ela quer que a comida seja perfeita, os pratos organizados, tudo combinando. Para o homem, qualquer coisa que tira da geladeira, e a que sobra, e tudo, tá bem, estou falando aqui para o Hatan, você vai começar a aprender para a vida, né? O homem, ele traz visita, ele fala, mas o que tem para preparar? O homem não pensa nisso. Tira uma cerveja, mistura alguma coisa, bota no micro-ondas e serve. Para a mulher isso não serve, isso é uma vergonha. Então, assim explica o Ben Ish Chai. Tem esses pontos que para a mulher visita uma coisa que vai entrar na privacidade dela, vai entrar na casa dela, vai entrar nos pratos, na comida e tudo. Tudo é uma questão muito mais importante que para o homem, tudo isso ele não dá tanta importância, tanto valor. Então, por isso, explica o Ben Ish Chai, a mulher é mais, quer dizer, está mais avarenta, mas avarenta no sentido que ela... Quando a visita é uma coisa muito mais importante do que para o homem, o importante é, todo mundo aqui se divertindo, tá tudo bem, na mulher não tá tudo bem, se não tá tudo certinho, se a comida não saiu um pouquinho acima do ponto, fora do ponto, não é assim. Justo, e com isso eu quero concluir, tá em 50 agora, vocês. Justo, o Magid de Mesrit, aluno do Baal Shem Tov, ele dá a seguinte explicação. Ele fala, na verdade, o que o Baal Shem Tov quis dizer, não vai ter tempo para explicar, mas o que ele fala é o seguinte: Tzara Einav, na verdade, não significa só, aí traduzir como avarento, seria a tradução literal, mas não é literal, seria a forma de explicar, porque Tzara quer dizer curto, e Einav é o olho, quer dizer o olho curto, não é curto, é estreito, Tzara é estreito, correto é estreito, quer dizer a mulher tem o olho estreito. Então explica o Magid Mesrit, a mulher ela é mais atenciosa, o homem ele é mais assim, generalista, né? E a mulher ela vai mais nos detalhes, na particularidade. Então, para o homem ele faz uma coisa mais geral, e a mulher quer saber se cada um está bem. Então, para a mulher, se uma pessoa na sua casa ele não come peixe e serviu peixe, não tá bom. Se alguém é vegano e tem carne, não tá bom. Ela não vai estar... O homem fala, ele que é vegano, ele que se vira, entendeu? E come o resto das saladas. Problema dele. Para a mulher, não. Isso não está certo. Então, a mulher quer saber, por isso que a Sarah falou, não, tem que ser farinha fina. A mulher, ela é mais detalhista, e ela quer se conectar nos detalhes. E o Magid Mesrit faz toda uma explicação cabalística, que está escrito que uma brachá que não tem Shem e Malchut, não tem o nome e não tem o reinado, nome de Hashem, não tem Melech Haolam, não é brachá. Então ele fala, para ter brachá, falando para o Hatan, tem que ter os dois. Tem que ter Shem, o nome representa o lado masculino, que é geral, brachá infinita geral, e Malchut, que representa o lado feminino, que é entrar no detalhe, que a brachá tem que vir até entrar naquilo que a pessoa precisa, nas suas particularidades. Então eu quero concluir falando, justo o Dubi veio aqui, falar que antes de ontem foi o Yortzei da minha avó, Rachel, e também foi o Yortzei de Rachel Imeino, né? E justo foi, as Gochapros caiu junto.
E a minha vovó Raquel, né, ela era alguém exatamente assim. Quando eu escutei essa explicação do Mag de Mesrit, eu vi que é exatamente assim que era. Minha avó, quando alguém ia na casa dela, ela observava. E ela via o que cada um mais gostava. No próxima vez que você ia na casa dela, ela sabia que quem estava vindo, e ela dava para cada um aquilo que mais gostou. Eu me lembro, uma vez eu fui lá e comi cereja. Ela sabia que eu gostava de cereja, né? Toda vez, por anos, que eu ia na casa dela, tinha cereja lá. Uma vez eu comi cereja, toda vez que eu ia lá tinha cereja. Tinha um chocolate que eu gostava, toda vez tinha lá aquele chocolate que eu gostava. Ela via os detalhes. O homem não presta atenção nesses detalhes. Então é isso que explica o Mag de Mesrit. Quer dizer, o estreito é que a mulher vai no detalhe e assim ela consegue atender cada um com a sua brachá do seu jeito. E que seja assim que a gente possa aprender então, né? Tanto o lado masculino e o lado feminino que tem a todo mundo. Que é uma exatamente. A minha mãe de hoje... Estamos para Yudalet Cheshvan, 14 de Cheshvan. Me'ashem mitzadei gover koinono. É um passuque que está no Teilim 37, que de Hashem, os passos do homem são dirigidos por Hashem. Cada pessoa tem uma missão espiritual na vida. Isso é para a pessoa fazer a morada de Deus aqui na terra. Cada um no lugar que ele está. Então cada um no lugar que ele está, ele tem que buscar pelo seu sustento espiritual, igual a pessoa corre atrás do sustento material. Então, na verdade, Hashem, ele dirige assim, né? Porque, como Hashem fala, tem dois caminhos. Existem duas formas que Hashem dirige o mundo. Ou através da natureza, ou num caminho acima do natural. O mundo, o mundo aparentemente Hashem fez para andar do caminho natural das coisas, né? Como a gente olha do olho carnal. Isso é a forma de andar no nome Elohim, de acordo com que Deus dirige a natureza. Mas a pessoa andar no mundo através de Torah e Mitzvot, isso é o nome, a pessoa seguir o nome de Hashem, que é o nome de Deus, que é que é a forma que você traz uma influência divina de acima da natureza, dentro da natureza. Que quando você anda atrás desse sustento espiritual, fazendo Torah e Mitzvot, você vai trazer, Deus vai trazer uma influência, uma energia para o povo de Israel, acima da natureza, dentro da natureza.